Olá, muito bem-vindo a mais um podcast Sustentabilidade Brasil. E hoje a gente vai falar sobre a Conferência Sustentabilidade Brasil, que vai acontecer entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça do Papa, em Vitória, capital capixaba, hein? É só meio ambiente aqui na nossa capital. Nossa convidada é a Dani Klein, ela que é diretora do Instituto Sustentabilidade Brasil, diretora técnica, e também responsável, ao lado da irmã, a Mari Klein, da curadoria da Conferência Sustentabilidade Brasil. Dani, bem-vinda, que Muito bom ter você obrigada, aqui. Fernanda, emocionada. Que Tá aqui presente. trabalheira, hein? Mas que coisa bonita que ficou, Dani. Agora acho que foi, né? Agora acho que a Acho que gente foi. conseguiu. Já estamos aí A hoje reta no dia da final. gravação, na versão 20 da programação, né? E tá tão bonito que eu não tô nem acreditando que tá nascendo, gente. É, certamente assim, né? Que tem pessoas que vão ver depois a conferência. Uhum. Hoje, o dia que a gente está gravando é segunda-feira, né? Segunda-feira, hoje é que dia, Ralf? Hoje é dia 9? Dia 9 de junho. A conferência começa agora na quarta, dia 11, vai até o próximo sábado, dia 14. Dani, eu queria primeiro que você falasse sobre a conferência. Como que surgiu essa ideia de fazer uma conferência falando de sustentabilidade aqui no Espírito Santo? Essa ideia já surgiu há 4 anos atrás, né? É um projeto idealizado pelo Elias, que começou no Caparaó. Elias é um guerreiro aguerrido, né? E ano passado a gente já fez um evento, a ideia dele já era ser um evento nacional, uma conferência nacional. E esse ano de COP 30, né, em Belém, em novembro, o Elias chamou a gente daqui, que né, eu e a Mari, e falou: olha, eu quero que vocês façam do meu evento um evento grandioso e um evento nacional para que a gente consiga preparar o Espírito Santo para participação na COP 30. Isso no ano passado, né? Vocês já começaram a trabalhar junto com Elias no ano passado. Isso, no ano Foi o passado. primeiro, Foi o né? primeiro. Os desafios para esse foram muitos também, que eu sei. Só que eu queria que você expressasse isso em números, que os números são grandiosos, né, para esse evento, o número de painelistas, de pessoas convidadas. A gente tem mais de 120 painelistas, no que a gente tem chamado de conferência técnica, que é onde estão os painéis. São 40 painéis, mais 3 aberturas técnicas. Então, nós estamos falando de 43 apresentações. Cada painel com 3 especialistas. Então, é muita gente, tudo gente renomada do Brasil inteiro, sabe? Grandes especialistas de vários setores, vozes da comunidade. A gente fez uma misturada danada, a gente pode conversar mais depois. Ah, isso foi maravilhoso, acho que é o ponto forte. Mas fora isso, a gente ainda tem 6 grupos de trabalho sendo tocado por entidades com o nosso apoio, e uma jornada científica que tivemos quase 100 artigos científicos submetidos, né, em parceria com a PVGES, que é uma entidade da UFES, né, e o IFES, e desses quase 100, 20 foram aprovados e classificados para apresentação. E ainda tem os painéis paralelos, né, as participações políticas que vão acontecer muito na parte da manhã, e toda uma parte cultural, além das exposições. Agora eu queria focar nos painéis, porque a metodologia, eu nunca tinha visto, para te falar a verdade, essa metodologia eu acho inovadora, e como eu já falei com você, eu achei uma de vanguarda. Que metodologia vocês usaram para deixar ela o mais sustentável possível, em todos os aspectos? Acho que foi a metodologia da escuta, porque foram mais de 1.500 reuniões com muitas entidades, com muitos especialistas, representantes de comunidade. A gente foi fazendo, a gente chama de bola de neve, né? Uhum. A gente fez uma primeira seleção de especialistas e foi conversando. Primeiro, a gente começou a conversar para definir os temas e os objetivos. Então, fizemos toda uma rodada de reunião, apresentando algumas ideias, refinando. Depois que a gente fez isso, a gente chegou no objetivo do evento, que seria qual a solução prática para a transformação. Foram 13 temas, né, escolhidos. A gente escolheu o objetivo central do evento é esse, e aí a gente subdividiu isso em 13 jornadas de conhecimento, que a gente deu o nome de trilha. Entendi. Para que a gente conseguisse responder de forma mais ampla. Então, a gente falou quais seriam os pontos, as pautas, as mais importantes agendas que a gente poderia trazer,
que tenha uma sinergia com o Espírito Santo, que tenha uma sinergia com o que vai ser falado na COP, e que tenha uma sinergia com o nosso propósito, né, que é ouvir também, incluir de forma forte a sociedade civil. Então, a gente separou nessas 13 jornadas para responder isso, que 5 delas a gente chama de trilhas estruturantes, porque elas acontecem nos 4 dias do evento, elas cortam o evento, que é do Rio a Belém, Conexão Espírito Santo, competitividade, inovação em infraestrutura verde, já tá me divertindo aqui, Antônia, não lembra todas? Comunicação e educação ambiental e competitividade. São 5. São. Vamos lá, de novo. Conexão Espírito Santo, é do Rio a Belém, Conexão Espírito Santo. Economia Azul! Economia Azul, Fernanda, nossa! Economia Azul, que foi muito falado por todos os especialistas que a gente tinha que ter uma jornada de Economia Azul. É impressionante, tá? Como isso foi falado e como tem coisa legal para discutir. Então, essas vão acontecer durante os 4 dias do evento. Elas vão rodando, né, na quarta, quinta, sexta e sábado. E aí a gente criou as outras trilhas que são transversais. Então, no primeiro dia, por exemplo, vai acontecer Direitos Humanos e Justiça Climática, e a outra trilha é Transição Energética. Então, pensa que essas trilhas são trilhas que descem numa tabela. As horizontais, elas vão reta e essas descem. Então, você vai ver que, em todo momento, uma trilha vai cruzar com a outra. A trilha de Direitos Humanos e Justiça Climática, por exemplo, vai passar dentro da linhazinha de Conexão Espírito Santo, do Rio Belém Conexão Espírito Santo. Cada trilha tem um objetivo. A gente criou um objetivo para cada uma delas. Quando elas se cruzam, elas têm um objetivo específico, porque juntam os 2 objetivos. Dessa forma, nós ficamos com 40 fragmentos de objetivos, assim, que juntos respondem, as trilhas que juntas respondem o evento. Quando a gente chegou nesse objetivo específico, a gente começou a fazer as rodadas para perguntar quem são os 3 nomes no Brasil que juntos conseguiriam responder bem a esse objetivo. E aí foi a mesma sequência, entidades, gente de todo o Brasil, bola de neve, cruzamento de nomes, análise de currículos, e tinha outras coisas. Não estava proibido ser um painel só como são 3, né? Não poderia ter 3 painéis com homens brancos, porque a gente queria pontos de vista diferentes, senão a gente ia ficar repetindo mesmice que tem em tudo quanto é evento aí que junta os homens. Né? Eu brinquei, falei, olha, só não pode ser reunião de diretoria sem crachá, né? Aberta ao público, reunião de diretoria com plateia, não queremos, então vamos misturar. Então, a gente precisava ter metas de pelo menos 50% de mulheres no palco e pelo menos 40% de pessoas diversas. Vocês pegaram esses números a partir do IBGE, vocês fizeram essa planilha? Porque é mais ou menos, né? Na verdade, na questão das mulheres, sim, a gente queria ter um número aproximado de representação do Brasil, um retrato. Uma fotografia, um retrato do Brasil, né? Na questão da diversidade, a gente pensou em criar metas que ampliassem o que a gente fez no ano passado. No ano passado, a gente trabalhou muito para tentar levar a diversidade para o palco e a gente alcançou 23%. Então, a gente achou que a gente podia, como diz a política, né? Vamos citar nomes, chegou na meta, dobra a meta. Então, já que a gente fez 20%, vamos dobrar a meta e vamos botar no mínimo 40%. Se a gente alcançar, a gente pode ir além, mas a gente não pode ter menos que 40% de pessoas diversas. Entendi. E todas as pessoas que eu achei muito interessante também, pelos nomes que a gente vê, que são pessoas assim, meio representa, né? São todos assim. Uma coisa que eu ouvi hoje que eu achei incrível, você colocar na peneira não cai nenhum, né? Porque são todos muito bons. Todos. Mas só que cada um representa uma face da sociedade, né? Você colocou lá um empresário e alguém de povos originários, sabe? Eu achei isso incrível, Dani. E academia, né? A academia, a academia costuma ter uma certa restrição de participar desse tipo de evento, porque acha que é um evento muito panfletário, com pouca ciência, com muito greenwashing. E a academia comprou, né, principalmente a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, os professores gostaram disso e entraram com muita força, tanto no apoio, no desenvolvimento dos temas, como na indicação de outros profissionais que eles podiam referendar. Então, a gente tem muita sociedade civil,
mais de 30% de sociedade civil, nós temos quase 20% de poder público, nós temos um pouco mais de 25% do setor empresarial, e a gente tem também setor empresarial, academia. Gente, já tô cansada. Sociedade Nossa, mãe, mas tem que estar mesmo, que é muita coisa. Sociedade civil e academia, poder público, sociedade civil e setor empresarial. Setor empresarial. É isso. Toda essa galera aí. E o objetivo é muito prático, né? O objetivo é você oferecer soluções para as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, é isso, né, Dani? Exatamente. E com pessoas diferentes para que realmente tenham um debate. Então, em vez de a gente colocar só pares para conversar, nós trouxemos perspectivas completamente diferentes. Então, você vai ter uma academia, por exemplo, falando sobre transição energética, junto com um setor empresarial falando sobre transição energética, mas naquele mesmo painel você tem uma representante, uma líder comunitária, que sofreu, que o povo dela está sofrendo por conta de linhas de transmissão que passaram por dentro da comunidade dela com essa fala de que é para a questão da transição energética, que é para levar a energia limpa. Mas toda uma comunidade tradicional foi impactada. Então, como que funciona isso? Isso é sustentável? Esse é o jeito de fazer? Então, a gente quer esse debate para que a gente realmente possa posicionar o nosso país, dar ideias às nossas autoridades e posicionar o nosso país de uma forma, uma reflexão sobre o que realmente pode ser feito para a gente ser sustentável, para a gente conseguir a transformação. E não sobre um ponto de vista único, mas um ponto de vista amplo e que envolva com muita força a sociedade civil. Isso a gente fez questão de colocar. Dani, eu queria saber como que você começou a trabalhar a sustentabilidade, como que você entrou nesse setor, que o terceiro setor ele é apaixonante, a gente sabe, mas às vezes você tem que seguir um caminho até encontrá-lo. Como que foi seu encontro com ele? E não foi romântico. Não? Não foi romântico, não foi romântico. Eu vinha de uma trajetória aí de assessoria política, e eu sempre escrevi sobre energia, fiz a pós em energia, escrevia sobre petróleo, gás, energia, era mais minha área, né? E eu cansei de política, falei, nossa, eu não quero mais política. E aí, quando eu anunciei que eu não queria mais política, aí me ligaram falando, olha, nós temos uma vaga para uma gerência aqui no governo do estado, que está precisando de uma pessoa com seu perfil, dentro do IEMA. Aí eu pensei, nossa, graças a Deus, agora eu só vou querer saber de como planta plantinha. Olha a ignorância do ser humano. Oh, meu Deus. Olha a ignorância, gente. Meio ambiente, dentro de um setor desse, o que menos tem é plantar plantinha. É tanta coisa, é licenciamento, é impacto, é social, é engajamento da sociedade, é como que vai comunicar, é a plantinha, é a rocha, é a mineração, é a poluição do ar. Então eu me vi imersa ali de repente e tive grandes professores, sabe? Sueli Tonini, Glorinha Bauer, Fernanda Quinó, Galadin Cerqueira, pessoas que realmente me abraçaram e falaram, ó, vamos que a gente te ensina. Depois que essa formiguinha pica a gente, acabou, você né? entende que a vida, você pode fazer as coisas com propósito, que você pode ajudar a humanidade, que ajudando o planeta você tem... Aí acabou. Aí eu virei uma estudiosa do assunto, comecei a percorrer essa trajetória, eu tô falando aí de 20 anos, né? Percorrendo, quase 20 anos, percorrendo essa trajetória, aprendendo, estudando e me envolvendo o máximo possível. E agora eu achei interessante até que você fez todo esse processo da conferência esse ano, de longe, né? Tá nos Estados Unidos. Estou morando nos Estados Unidos esse ano. E fiz todo um trabalho remoto. O que eu acho, assim, de certa forma, parece estranho, sabe, Fernanda? Mas eu falei com gente do Brasil inteiro e de outros lugares do mundo. Eu conversei com gente na Holanda, eu conversei com gente em Portugal, eu conversei com gente na Alemanha. Então, de certa forma, o remoto, né, a internet, a tecnologia, ela tá aí para contribuir. Eu achei que ia ser mais difícil, mas no final eu vi que eu estando no Espírito Santo provavelmente tivesse feito o mesmo processo. Né? O mesmo processo. E tem inclusive uma trilha, né, no nosso painel técnico, nos painéis técnicos, que se chama trilha de transformação.
que vai trazer muito essa questão da tecnologia, incluindo a inteligência artificial, que eu acho que é um assunto que mostra como a gente consegue engajar e trabalhar a sustentabilidade. Nossa, eu brinco, né, que na internet eles brincam muito assim também. Tô cansada de viver momento histórico. Gente, como a gente está vivendo essas transformações, né, Dani? A gente veio aí, a gente pegou uma pandemia, a gente pegou mudança de século, a gente pega crise climática, a gente pega transição energética, agora inteligência artificial. Marisa Maiô. Marisa Maiô, adoro, viu? Também. Sou fã, Marisa. Um beijo. Gente, ela é muito engraçada. Nosso brasileiro, né? Brasileiro. Ai, vamos usar a inteligência artificial para fazer isso e aquilo. Aí faz a Marisa Maiô. Exatamente. Então, assim, a gente está vivendo tanta mudança, tanta transformação, que uma conferência dessa eu acho que só vem aqui para agrupar tudo e falar: peraí, vamos parar, vamos respirar. Vocês, né, que vão assistir a gente, não. A gente só depois. Vamos parar, vamos respirar e vamos pensar o que está acontecendo com esse planeta, o que a gente pode fazer. E o palco lá no dia, a gente tem falado para todos que estão envolvidos, né? Ele não é nem o começo e nem o fim. A gente um dos nossos objetivos não era estabelecer um palco com 3 especialistas que falassem ali durante 1 hora e pronto, acabou. Então, esses especialistas estão conectados há mais de 1 mês em grupos fechados do WhatsApp. Olha que legal. Nós não temos mediador e não sou eu que vou definir as dinâmicas deles. Eu estou deixando com que eles conversem e definam as dinâmicas. Ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim, né, Fernanda? É uma experimentação, mas são pessoas muito capacitadas. E pessoas que pensam muito diferente, mas que têm um conhecimento enorme cada um na sua área. Eu não queria o Dani ou a Mari dizer assim, olha, essa parte aqui você fala isso, ou você vai falar só 10 minutos, ou... Eu não queria isso. Eu queria que eles realmente se conhecessem, que eles fizessem essa conexão, e eu acho que... Não vou dizer que 100% dos grupos, tá, gente? Que tem grupo que ainda é mais... As agendas não batem, é mais difícil. Mas 90% desses grupos, a conexão está acontecendo, essas pessoas estão se reunindo, elas estão discutindo qual a melhor forma de posicionar isso. Então, essa conexão já existe. Algumas já estão fazendo, tipo, mas você trabalha com isso, eu trabalho, não sabia que era assim, vamos conversar depois. Então, o palco é só uma passagem. A nossa ideia é que essas pessoas conectadas há 1 mês atrás participem do palco com uma experiência única, porque sem ser interrompidas e do jeito que elas acham que é melhor, mas que essa conexão perpetue e que vire outros projetos, que transforme a mente deles também como representantes importantes, lideranças importantes, que repensem algumas coisas porque tiveram oportunidade de ver outros pontos de vista. E também a gente espera conseguir misturar um pouco o público, porque quando a gente fazia aquele painel de DEI, né, que é diversidade e inclusão, aí você coloca as pessoas para falar aquilo, que são pessoas que lutam por aquilo na militância, separadas num palco, e não mistura isso, você vai mantendo as bolhas. Então, vai assistir o painel de DEI quem é militante do DEI, ou quem trabalha com DEI. E agora não, eu falo que todos os 40 são DEI, porque nós temos uma quantidade grande de diversidade, em termos de cor de pele, em termos de lugares do território, né, de onde elas vivem, região brasileira, misturadas para discutir o mesmo assunto sob perspectivas diferentes. Espero que os públicos também se misturem para a gente achar uma solução justa, porque solução justa não vem de um lado só, ela vem do coletivo. Então, se a gente conseguir isso, acho que a gente conseguiu atingir boa parte do nosso propósito. É porque a sustentabilidade não é só meio ambiente, né? Você tem o social, você tem o ambiental, lógico, e esse social envolve dinheiro. Quer dizer, não dá para você pensar sustentabilidade sem pensar em como as comunidades vão sobreviver, né, Dani? Então, por isso, colocar tudo isso em pauta, tudo isso junto, para discutir um fim, discutir o que fazer. Dá um caminho, sabe? Pensado por pessoas diferentes, de regiões diferentes, com perspectivas diferentes. E a gente pede que o público vá e assista esses painéis, porque a nossa ideia não é ter plateia, é ter público colaborativo. Todos esses painéis, eles estão sendo gravados. O objetivo é a solução. Então, assim, a gente tem conversado com todo mundo, assim, nós não estamos indo lá para ficar falando, minha vida é triste, poxa vida, não. Olha, isso aqui está acontecendo, o número é esse, para mudar isso,
uma ideia seria fazer assim, fazer de outra forma e tal. E o público vai poder participar. E toda essa gravação, ela vai ser trabalhada em relatórios, que vão ser relatórios públicos e que vão ser entregues, né, para entidades do governo federal e para o Consórcio Brasil Verde, onde o governador do Espírito Santo é presidente. É um consórcio que reúne 21 estados alinhados à agenda de sustentabilidade. Nós vamos entregar também. Então, a nossa ideia é influenciar, é mostrar, sabe, que o Espírito Santo tem essa capacidade de reunir esse território imenso, trazer grandes mentes para cá, debater e ter uma entrega bacana para orientar o Brasil na COP30. Né? E estamos tendo apoio de muitas entidades, sabe, Fernanda? Assim, inclusive, essa parte dos GTs, assim, tem bastante gente envolvida, tanto nos painéis quanto nos GTs. Você vê, o GT tem a ES Gás, que está trabalhando um GT sobre essa questão. Você tem o Movimento Nacional, ODS, Núcleo Espírito Santo, trabalhando toda essa parte de ODS, toda essa parte de escuta de território. Você tem aí o Arvorecer, que está trabalhando com a parte de biodiversidade. Você tem, nossa, é muito bom. Eu começo a fazer a lista, depois olha só, me ajuda com a lista aí, Deixa eu Fernanda. ver aqui, a CF Bio. CF Bio, que trouxe cada profissional renomado, assim, fez um apoio grande ao evento, sabe, apontando grandes nomes, trazendo esses nomes ao Espírito Santo e também guiando esse GT. A gente tem Incaper também, Incaper, né? Exatamente. Incaper que vai discutir essa questão da ciência e o agronegócio. E a Flora Gaspar. Flora Gaspar. A gente, nos 45 minutos do segundo tempo, surgiu um questionamento para a gente que não tinha um grupo de trabalho para falar sobre a questão portuária e marítima. A gente tinha um painel, né, para falar sobre isso, mas dentro de uma trilha tão importante de economia azul, seria bom ter um GT. E a Flora, gentilmente, se disponibilizou, né? Ela é uma das painelistas, se disponibilizou a nos ajudar a coordenar. Então, nossa, graças a Deus, agradecer muito a Flora aí, que é uma grande especialista do assunto. E a economia azul tem que ser dito mesmo, né, que está tão em voga. Economia das águas, né? Que eu acho bonito. Águas, tanto da parte de mar, quanto da parte bacia hidrográfica, né? Nossa ideia é discutir isso. Agora, qual foi o maior desafio, Dani? Eu sei que tem muitos percalços no caminho, né? Você me falou aí 1.500 reuniões em menos de um ano, mais de 1.500. A gente imagina como é exaustivo, mas qual é o maior desafio? São muitos desafios. Primeiro, assim, acho que um desafio geral, assim, que é um desafio técnico, é porque o tema é muito grande. E a gente tem muita coisa a ser discutida. Então, por mais que a gente crie painéis, GTs, que a gente se estenda, a gente não consegue fazer tudo. Então, sempre vai estar faltando alguma coisa, porque isso é um processo. Então, a gente precisa de muitos anos, de muitas discussões, de muitos encaminhamentos, para a gente conseguir abranger mais coisas. Então, o evento, por maior que ele seja, e ele é intenso, ele é um pequeno recorte dentro da imensidão dos assuntos que precisam ser tratados sobre sustentabilidade. Então, acho que elencar isso, chegar num acordo do que seria relevante para agora, o que pode ficar para depois, é um desafio técnico muito grande. Você tem desafios políticos, não é fácil administrar, e quando você escolhe as pautas, você também está fazendo escolhas políticas, então isso é uma coisa delicada. Eu fui aprendendo isso ao longo do processo, tendo que juntar a expertise do passado com o presente, assim, para lidar. E tem desafios culturais, sabe? Que são problemas estruturantes da nossa cultura mesmo, estruturais, sabe? E esses são, como é que eu vou te dizer, coisas que mexem muito com a alma da gente. Então, é você ter que virar para as pessoas e receber uma lista só de homens brancos com mais de 40 anos para falar, e você falar onde estão as outras pessoas. Você só conhece um homem branco com mais de 40 anos para falar? Você não tem um especialista que você conheça, homem ou mulher preto? Não tem mulheres para você indicar? Não tem um indígena que você possa indicar? Uma pessoa amarela que seja, assim, o seu universo é só esse. E a pessoa, mas é porque a gente tem que trazer os maiores talentos. Então, você ouvir isso, você começa a perceber, sabe, que o negócio é muito embaixo. Você começa a viver isso na pele. E questionamentos de por que você não vai trazer esse homem branco, por que você vai trazer essa pessoa preta.
frases como não tem mulher que saiba isso o suficiente quanto esses caras. Se você trouxer uma pessoa trans para falar, você vai ter problema porque vai ficar parecendo que é um painel de militância. Então, eu não tô trazendo uma pessoa trans, eu tô trazendo uma pós-doutora. Sabe? Então, assim, isso são coisas que você vai sentindo que muitas vezes é velado. Não são pessoas que você acha que vai sair na rua com a bandeira, sabe? E xingando. Não, são pessoas que se dizem que não racistas, são pessoas que se dizem que não fazem misoginia, são pessoas que acham que não são homofóbicas, transfóbicas, mas tá tão dentro delas que na hora que elas têm que indicar um nome, elas não conseguem admitir que pode ter alguém que não seja um homem branco de mais de 40 anos, rico, que tem isso também, de elite, para falar. Ela não consegue entender isso. E a gente propôs um desafio para várias coisas assim. Para cada homem branco que você indicar, você pode indicar, ninguém tem grandes nomes, nós queremos homens, não é isso. Mas para cada homem branco que você indicar, por favor, indique uma pessoa diversa. Olha. Foi tenso. Alguns agradeceram, que falaram que, por incrível que pareça, ainda não tinham tido essa perspectiva de pensar como a bolha era fechada e que isso vai ajudar para reflexões futuras em outras coisas que vão fazer. E muitos desistiram. Muitos desistiram. E eu achei a sua frase, isso não é questão de militância, gente. É questão de representatividade mesmo. Mais da metade da população é mulher. A gente tem mais da metade da população brasileira é de pretos e pardos. Como assim você não tem essas pessoas ali você acha representando? A força do povo indígena, quando se fala de sustentabilidade, quem está cuidando das terras, quem está nos povos originários, sabe? O conhecimento ancestral e natural, né, que essas pessoas têm, os quilombolas têm. Então, as pessoas acham que o conhecimento orgânico, ele vale menos do que o conhecimento sintético, e não é verdade. A pessoa que está ali vivendo aquilo no dia a dia dela, ela sabe muito, ela tem muito a dizer, ela está vivendo aquilo, ela pode não ter estudado um livro, ela pode não ter feito um curso em Harvard, mas ela vive isso todos os dias, ela sabe muito bem o que ela tem para falar. Eu brinco assim, né? Não desmerecendo o conhecimento acadêmico, mas você pega um doutor em fitobiologia, aquelas coisas todas, e pega um homem que viveu a vida toda na roça e pede para os dois plantarem, sei lá, cenoura em alguma época. Eu tenho certeza que o primeiro vai saber melhor, né, esse processo. Eu tenho certeza, Fernanda, que se os dois conversarem vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda, que vai ter um melhoramento. É isso que a gente quer fazer, sabe? Junta o conhecimento. Vamos furar bolha. Alguns painéis estão causando desconforto, eu sei disso, é difícil. Tem painelista que está desconfortável, porque nunca passou por isso. Às vezes o cara está acostumado, ele tem uma palestra que ele dá 10 anos aquela palestra, e é maravilhosa, e o cara é ovacionado por isso. Mas ele nunca teve que confrontar isso com um olhar diferente do dele, para repensar. Então é desconfortável. Mas é desconfortável de propósito, porque a gente partiu do princípio que se a gente não provocar desconforto, a gente não vai provocar movimento. E a gente não quer lá só para falar, a gente quer lá para ter ideia para agir. E a gente precisa provocar esse desconforto para conseguir isso. Depois de tudo pronto, né? Já acabou aí a conferência. Não, Fernanda, não acaba nunca. Acho que não acaba nem quando acabar. Ainda tem os relatórios. Aí vem os relatórios. O que vai acontecer com esses relatórios? Como que eles vão ser feitos? O que é? Então, a gente está gravando tudo. Os GTs estão fazendo cartas. Os artigos científicos 20 aprovados vão ser apresentados. Os melhores serão premiados e entrarão nos anais do evento. Todo esse material, a gravação vai ser transcrita, nós já estamos desenvolvendo aí, utilizando inteligência artificial, os prompts que a gente quer usar para trabalhar, para planilhar, para categorizar o que for dito em cada trilha dessa, em cada jornada. Então, nós vamos ter todo um trabalho de relatoria em cima de todos os painéis, incluindo o que o público disser, vai ter formulário para o público ir lá preencher, vai ter microfone para o público dar a opinião. Não tem tempo estipulado, cada grupo de painelista pode criar a sua dinâmica, uns vão ter mais tempo, outros menos, mas tudo isso vai ser reunido. Toda a transcrição, categorização e relatoria da parte dos painéis, todas as cartas e documentos produzidos por esses grupos, dentro dos grupos de trabalho, mais os artigos científicos que vão ser orientados pela UFES para melhoramento, para publicação.
junta isso tudo, vamos fazer um resumo executivo e aí vamos enviar. Acho que é uma grande contribuição. Vai ser um documento robusto. Vai ser um documento bem grande, mas eu acho que é um documento histórico. Vai marcar o posicionamento do Espírito Santo, porque é muita escuta, são mais de 300 especialistas, e a gente espera que circule no evento mais de 25 mil pessoas. Não digo que mais de 25 mil pessoas vão participar dos painéis, né? Sim, sim. Mas a gente espera ter uma contribuição também lá vai grande. ter, gente, vai ter hora ali de pensar, de observar, de ouvir, mas vai ter hora de dançar, vai ter hora de comer, vai ter hora de se divertir também, né, Dani? De trocar, de fazer networking. Trocar ideias. De conhecer as experiências das entidades que estão expondo, né? Os projetos que estão se expondo. Vai ter muita ONG ali também, muito terceiro setor, ocupando espaços na feira, né? Na parte de exposição, para trocar ideia, para conversar. Vai ter música. Dia 14, a Amaro Lima vai participar junto com a Ciba Puri e com a Isabela Baltazar de um painel falando sobre a importância da cultura, né, no sábado, para a questão da sustentabilidade, essa questão de dar voz aos territórios, da capacidade da cultura de denunciar, da arte, né, de denunciar, de marcar história, de mudar caminhos. Eles vão falar um pouco sobre isso. E depois, 7 horas da noite, tem um showzão aí com banda de Congo, Amaro Lima, puxada de rede. Né? Aí é a hora que eu vou dar uma relaxadinha também. Depois eu pego de novo no trabalho. Isso aí, Dani. Dani Klein, ela que é diretora do Instituto de Sustentabilidade Brasil. Ela é responsável pela curadoria da conferência. Falo para vocês de uma coisa impressionante que você fez, Dani. Junto com a Mari. Junto com a Mari. Desculpa, Mari. Junto com você, claro. Mas é um projeto, a curadoria, aquele trabalho, aquele esforço. Foi impressionante. Eu fiquei impressionada quando eu vi no papel. Imagina ver lá, né? O negócio funcionando. Mas eu acho assim, a gente fala que eu e a Mari a gente liderou, mas a gente teve muito apoio de muita gente. A Bola de Neve foi muito importante. E a gente também teve os parceiros institucionais, né, que são os parceiros que ajudaram a pensar junto os nomes de forma muito forte. Assim. A gente teve o Instituto Cória, a gente teve a SEAG, né, por parte do governo do estado. Michel foi um cara que abraçou a gente e falou assim, vamos lá, o que a gente vai montar aqui de agricultura que seja importante para o governo e para a COP. A gente teve o IBGC, Núcleo Espírito Santo, Movimento Nacional ODS, Núcleo Espírito Santo, tudo com grandes nomes, CR Bio 10, né, e depois o CF Bio, junto com a gente. O Fórum Brasileiro de Mudança Climática, através do Sérgio Xavier, que ajudou a gente a pensar. Então, assim, você falou, você citar o nome, você vai ter que citar todos. E eu tô com a cabeça, gente, já tô dando pino, então eu posso ter esquecido alguém, vão querer me matar. Mas, assim, todo mundo ali abraçado, ajudando, pensando em solução, pensando em nome. Então, o evento, para ser desse tamanho e para ter essa capacidade de envolver tanta gente, precisa envolver desde o começo e escutar muita gente, né? Isso aí. Dani, obrigada. Sei que você tem muito trabalho aí. Tirou um tempinho aqui para vir falar com a gente, mas o negócio tá indo de para garantir, porque durante o evento já falei... Já era, né? A gente capturou. Vem aqui, Dani, agora. Obrigada, viu? Adorei. Eu que agradeço, Fernanda. Obrigadão por estar aqui. Um abração. Para você que acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigada. Tchau, tchau.